Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Net5. Estamos entrando no 4º ano de gravação, é um orgulho para nós, né, trazer essa informação para vocês já desde todo esse tempo. Agradecer o time todo que se dedica para isso. E esse é o primeiro podcast de 2025 e nós falaremos de um assunto muito importante que é gestão de risco humano, que a gente botou um título de Mind the Gap, como reduzir as brechas de segurança da informação relacionadas ao fator humano. E hoje comigo temos aqui a Raquel, né, que é a coordenadora de segurança da informação, responsável pela área de gestão de risco humano da Net5. Obrigado, Raquel, por participar. Pelo convite. Muito bom. Temos também o orgulho de receber aqui um cliente de muito tempo, né, que temos um carinho muito grande, que é a Super IMEC, né, e convidamos o Ricardo, que é o responsável pela área de tecnologia do Grupo IMEC, e o Cleison, que é o responsável pela infraestrutura e segurança do Grupo IMEC. Muito obrigado pela visita de vocês, né, pelo deslocamento até aqui, né, o primeiro na sede nova, já conhecendo. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Para começar, eu sempre gosto de trazer um contexto, né? Porque a gente está falando agora de segurança da informação, mas é um tópico não técnico, né? Um dos poucos tópicos não técnicos da área, e é importante a gente contextualizar até o porquê que se faz esse tipo de trabalho, né? E aí a gente busca muitos relatórios, muitas informações na internet sobre isso, e tem um em particular que eu escolhi trazer, que é um relatório da Verizon, que a gente usa também como base para o relatório de segurança da informação que a gente faz aqui, com a ajuda do Inácio, né, e com a pesquisa que a gente faz com as empresas, e que esse relatório ele traz logo de cara um panorama com relação à origem de ataques, né? Então, assim, inclusive o texto dele é muito interessante porque ele fala que uma forma de abordar isso, uma forma de abordar como tratar a segurança é mapear a origem de um ataque, a origem de um potencial, né, incidente. E aí eles têm isso mapeado já há muitos anos, né? Então no relatório, pelo menos o que eu olhei o gráfico, ele vem de 2020 para cá. A gente está falando de 5 anos. E os 3 itens principais, né, dos 3, 2 estão relacionados diretamente ao fator humano. Então tá lá, primeiro deles, uso de credenciais válidas. Desde 2020 segue sendo o principal fator, né, de início de um ataque. O segundo, phishing, né, que esse ano empatou com o terceiro, que é o uso de vulnerabilidades no ambiente. Então o ponto interessante é assim, lá em 2021 foi o pico, de acordo com esse report, que somados uso de credenciais válidas mais phishing correspondia a 90% dos inícios de ataque, né, de um início de um possível ataque. 90%. A gente falou muito sobre isso nos anos passados, né, a gente falava bastante sobre esse ponto. Então, isso quer dizer que lá em 2021, 90% estavam de início de um ataque estava diretamente relacionado ao comportamento humano. 2024, esse cenário mudou um pouco. Esse relatório é do ano passado. Baixou para 55%. O que isso quer dizer, né, na nossa interpretação? Isso quer dizer que o trabalho que começou a ser feito lá atrás está dando efeito, está surtindo efeito, né? Se a gente voltar aí 6, 7 anos no tempo, acho que poucas empresas olhavam para isso de fato, né? Então esse trabalho vem sendo feito, a gente vem trabalhando aqui, e eu entendo que essa redução de 90% para 55%, somando de novo o uso de credenciais e phishing, reduziu para 55%, por causa desse trabalho. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa continuar fazendo. Está dando certo, né? Se a gente parar, com certeza esse gráfico vai estourar de novo para 90%, 95%. Então isso quer dizer que olhar para esse tipo de trabalho, fazer a gestão de risco humano, como a gente chama, né? Olhar para o colaborador e levar isso para ele, de várias formas que a gente vai debater aqui, está dando certo. Tanto que, daí, o que aconteceu? Os atacantes começaram a se mover para outra vertente, que é usar vulnerabilidades, né, expostas. Inclusive, a Raquel comentou, né, IA é um ponto que aumentou isso. Por quê?
Porque IA faz com que um atacante consiga desenvolver um malware muito mais rapidamente. Consiga escalar essa produção de malwares para explorar uma vulnerabilidade, fazendo com que esse ponto em específico triplicou nesse último reporte. Mas não é o nosso foco aqui hoje. Nosso foco é discutir, né, esse alarmante número lá de trás e o trabalho que tem sido feito. Mesmo assim, continuam somando mais da metade, né, das origens de ataque. Beleza, então esse é o ponto, né? A gente precisa olhar para isso, porque, de novo, as origens de ataque correspondem a mais da metade, né? O fator humano corresponde a mais da metade das origens de um ataque. Para deixar claro, existe todo um processo técnico, enfim, outros pontos que a gente trabalha, mas que a origem está ali. Eu queria pedir para vocês, assim, até para ti, Raquel, começar com alguns exemplos, porque a gente está falando, beleza, a origem do ataque tem o fator humano, mas exemplifica para a gente, traz um caso, sei lá, alguns casos gigantes que todo mundo tem ouvido falar, e talvez casos mais domésticos, obviamente sem citar nome de ninguém, de o que é esse ataque, como é que ele é, entendeu? Porque a gente está falando aqui, ó, 55% dos ataques acontecem desse jeito, mas nos conta como é um ataque que explora o fator humano. Beleza. Um ataque que explora o fator humano é aquele que vai utilizar gatilhos mentais do comportamento do ser humano, que no fim das contas vai ser um atacante, que é um ser humano, atacando um outro ser humano. Por diversos meios, através de diferentes técnicas e táticas, mas no frigir dos ovos vai ser isso. E eu posso trazer talvez um dos casos mais chocantes no último ano, assim, foi aquele caso que aconteceu em Hong Kong, que um executivo da área financeira de uma empresa sofreu, então, uma manipulação, né, uma engenharia social, e ele acabou transferindo mais de 25 milhões de dólares, né, durante uma reunião online, na qual apenas ele era um ser humano. Todas as outras pessoas presentes eram deepfakes, eram vídeos criados a partir de imagens reais, de colegas dele, né? Então, ele recebeu primeiro um e-mail, que ele até, no caso, suspeitou que era um phishing, mas aí ele recebeu o convite para essa reunião, ele pensou, ok, o e-mail é um pouco suspeito, mas agora eu vou para uma reunião, vou estar lá com os meus colegas e é verdadeiro. E aí, durante a reunião, ele foi sendo solicitado, então, para fazer diversas transações financeiras, que, no fim das contas, eram para contas de criminosos, né? Talvez isso tenha sido algo bem chocante nos últimos tempos em relação à exploração de fator humano. Eu vou interromper um pouquinho e vou contar, assim, já quebrando um pouco, talvez, o protocolo. Ontem, um diretor nosso recebeu uma ligação dizendo que era se apresentando como nosso diretor-presidente e que ele queria uma reunião. E aí ele disse assim, mas é tu mesmo que está falando? Tua voz está um pouco diferente. Eu disse, não, sou eu mesmo, sim. Se identificou então como... E insistiu, e ele disse assim, não, vamos fazer um vídeo. Vou fazer uma chamada de vídeo, tu vai ver que sou eu. Ele desconfiou, ligou para o diretor-presidente. É tu que está me ligando? É tu que quer falar comigo? Não sou eu. É exatamente esse caso. Ontem aconteceu com um dos nossos diretores. E ele testemunhou hoje para nós, para a gente, evidentemente, tomar cuidado. Por quê? Porque é um CEO novo dentro da empresa, tá na mídia, tá na evidência, começam a pegar a voz do cara, começam a pegar a imagem dele, e aí cria esse contexto que isso foi lá fora e a gente está vendo aqui dentro. Que já está aqui dentro. Está super próximo de nós. A gente tem relato de outros clientes também com tentativas de ataque, até ataques bem-sucedidos, exatamente com esse tipo de técnica, de abordagem, né? E o contexto, ele faz total diferença quando a gente fala de ser humano, né? Exato. E esse talvez seja o principal desafio quando a gente fala de gestão de risco humano. Porque o contexto, ele faz total diferença. Um exemplo que eu ia dar de um cliente nosso,
que também teve uma exploração nesse sentido, foi de uma colaboradora nova também na empresa. Então ela estava ali nos seus primeiros meses, acho que não tinha nem passado o contrato, e ela era uma atendente ali de recepção e tal. Alguém entrou em contato com ela via telefone, falando que era do suporte da TI, e ela era nova, né, não conhecia ninguém, e dizendo então que precisava fazer alguma atualização no computador dela, e pediu para ela baixar, não sei se eu posso falar, um software de suporte remoto. Sim, é isso mesmo. Não vou falar nomes, mas vamos lá. E obviamente, ela usava aquele software na empresa antiga, então para ela era familiar. Normal. Só que naquela empresa não era o que era usado, então ela precisou baixar o software na máquina, e aí foi a porta de entrada. O atacante conseguiu acesso ali, conseguiu as credenciais dela, e isso fez uma boa exploração na rede interna do cliente. Então, sempre é esse gatilho, e depende sempre do contexto, porque talvez se tivesse entrado em contato com uma pessoa já mais antiga, já saberia que aquele não é um programa homologado, cultura, já exatamente, já conhece os colegas. Então, o contexto, ele é talvez um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente fala no comportamento, né, na gestão do risco humano. O que me chama a atenção é que a gente não tinha tantos exemplos, né? Hoje está muito comum, de fato. E aí, olhando tecnicamente, né, Cleison, por exemplo, aqui a gente está falando de phishing. O que a gente pensa? Porque eu instalava software de phishing há, sei lá, mais de 20 anos, vou entregar a idade. E a gente se preocupava com aqueles e-mails doidos, né, sei lá, um troço vindo lá. Tem umas histórias, tem um cara na internet que até faz umas brincadeiras, né, interagindo com esses spammers. Um cara, sei lá, uma história sem pé nem cabeça, enfim, normalmente é um e-mail em inglês ou em outra língua, que tu consegue, né, assim, é mais fácil de identificar, né, até o em português acaba sendo mais fácil. Agora, quando tu tem esse tipo de ação, tu não consegue só tecnicamente resolver. Tu não consegue com uma plataforma que barre 100% dos phishings resolver, porque existem outras formas de contato, existem outras formas de explorar, e isso tá muito evoluído, entendeu? Então, assim, não existe outra forma sem que seja treinamento, né? Porque é o único jeito que tu vai conseguir chegar na pessoa e criar gatilhos para que numa situação dessas ela consiga pegar e interromper aquele, né? Porque normalmente tá muito associado à urgência às vezes, né? Um golpe assim. Então ela precisa ter esse senso para quebrar. Ali, você fala ali em consciência, né? A pessoa tem que criar consciência e leva a cultura, né, para dentro da empresa. A parte de treinamento vai fazer duas coisas. Que o colaborador da empresa, ele cria uma cultura de segurança da informação. E eu diria assim, como é que tu percebe que isso está dando certo? Quando ele de fato pratica e cuida do colega do lado. Que ele diz, isso aqui não pode. É sinal que esse treinamento está dando certo dentro da empresa. É sinal que o que está sendo passado para os colaboradores está aderindo, né? Sim. E aí, então, cria-se a cultura, cria-se um processo de um cuidar do outro e mitigar exatamente todas essas novas formas que estão hoje dentro do mercado. E contem pra gente, assim, em que momento que, não de vocês, né, porque a gente que é da área, a gente já vive mais isso, em que momento vocês perceberam que a companhia estava pedindo isso, né, que o grupo estava assim, que vocês sentiram que, bom, agora se a gente fizer esse trabalho, vai aderir, sabe? Tentem trazer esse contexto, assim, de vocês entenderem que isso era algo necessário, desde quando, e em que momento que o grupo, né, que a empresa como um todo entendeu que isso precisava ser feito. Bom, a gente já vinha discutindo há um bom tempo, né, Ricardo, sobre o quão isso traria de benefícios para a organização. E a gente também sentiu na pele. A gente teve incidentes onde a gente foi vítima de vishing, que é uma variante do phishing, onde o meliante se passava por um atendente, entrava em contato com as pessoas, solicitava informações, solicitavam testes, e a gente começou a sentir financeiramente o problema.
Então, através desses pontos e mais algumas discussões aí acompanhando o mercado, né, a gente entendeu que a gente precisaria fazer alguma coisa para melhorar isso, para melhorar essa camada humana, proteção humana, né? Nosso firewall humano. Eu diria assim, isso que o Cleiton está comentando, a gente, como responsável pela área de tecnologia, a gente começou a observar esse movimento numa camada mais baixa. Como é que eu levo isso para cima? Como é que eu levo para o board ter o entendimento de que a parte de segurança é importante dentro da empresa? Eu acho que aqui a gente viu um boom muito grande de empresas sendo atacadas, um boom de empresas extremamente poderosas, eu diria assim, grandes empresas que sofreram ataques hackers e que tiveram seus dados criptografados. Isso daquelas que a gente sabe. Sim. Fora aquelas que pagaram e a gente nem sabe, né? Mas eu acho que então, com essa publicidade toda desses casos, o que a mídia sempre trazia, despertou, por óbvio, dentro do board da empresa, também uma preocupação. E eles procuraram a gente, qual é o risco que aconteceu em outro lugar, e aqui como é que a gente está? Qual é o risco que a gente tem de acontecer conosco? E aí a gente começou a montar, então, dentro da nossa empresa, um programa de conscientização em cima de segurança da informação. Por óbvio, a gente não conseguia fazer essas coisas sozinho. A gente foi para o mercado, olhou o mercado e viu quem que poderia ajudar a gente a fazer esse trabalho. Então, assim, a gente não consegue fazer isso sozinho, ou então, beleza, tu pode criar uma estrutura de segurança de informação dentro da empresa, mas isso, eu diria assim, manter as pessoas. A gente sabe como a área de tecnologia é difícil de reter os colaboradores. Então, assim, melhor terceirizar isso e a gente compra ali o trabalho já mais estruturado. E aqui eu não sei, depois se não for, corta, mas é a Net5 quem é o nosso parceiro, que a gente entendeu que tinha competência e qualidade para nos ajudar. Então, quando a gente trouxe essa estruturação desse programa de cuidado da segurança da informação dentro da empresa, porque não é só o treinamento, é muito ferro, é muito software e é muita gestão desse ambiente como um todo. Então, o treinamento é uma parte, e uma parte extremamente importante, porque não adianta eu investir em sistema, ferro ou qualquer outro produto se eu não treinar e conscientizar as pessoas que vão operar tudo isso, porque no fundo, como você falou, são pessoas. Então, eu acho que ali, então, voltando ao assunto, o board entendeu o recado de que a gente precisaria, e a gente teve, nos últimos 3 anos, muito investimento em cima de segurança da informação. E era assim, eu sou responsável por apresentar isso dentro das reuniões de CAPEX, justificar o porquê daquilo, mas eu sempre digo, a palavra mágica era, isso aqui vai nos ajudar na segurança da informação, nisso. Então, assim, a gente nunca teve problemas de negarem esse investimento, porque de fato é um investimento. Sim. Eu fiquei curioso também com um ponto assim, né? Que bom que a empresa está olhando para isso, mas me chamou a atenção uma coisa que o Cleison falou, né? Que aconteceram alguns incidentes. Tu lembra mais ou menos quando isso começou? Tipo, talvez não tenha, mas tem um momento em que tu percebeu assim, cara, esse negócio está aumentando demais. Sim. Tipo, tem a ver com pandemia? Tem essa relação nessa época? Intensificou na pandemia, mas a gente tinha muito relato antes da pandemia. Claro que não era com a mesma recorrência, mas... E os ataques eram exatamente idênticos. Era alguém ligando para o atendente solicitando um teste. E no teste fazia algum processo ali para beneficiar ele com uma recarga de celular, alguma coisa nesse sentido.
Isso falando já da estrutura da organização, né, que a gente está inserido, que é o varejo. Então, com o advento da pandemia, isso intensificou, porque aí a gente sabe que teve mais pessoas ficando em casa, e aí começaram, sim, se identificar mais incidentes relacionados a esse tipo de ocorrência. Então, talvez 2019, 20 foi 2019 e quando 20 foi o ápice, aí foi quando a gente iniciou o nosso programa, né? Eu te pergunto isso porque eu não tenho dado o dado certinho, mas eu li muito sobre o quanto, né, nos últimos anos o crime tem se movido para online. Eu falo aqui o crime, tipo assim, e só para pensar um pouquinho, vocês lembram, justamente essa época aí, 16, 17, eu lembro muito bem, eu já falei isso até em outros podcasts, eu lembro bem em Porto Alegre, que eu marcou isso para mim, que eu tenho um amigo que se mudou para fora do país, porque dentro da rede de amizades dele, uma pessoa foi assassinada por causa de tênis, por causa de um tênis. Né? Então, assim, e aí aquilo me marcou aquilo, né, aquela notícia, que hoje se acontece isso, com certeza, isso está na mídia. E não apareceu mais esse tipo de caso, graças a Deus, né? Sim. Mas não apareceu mais esse tipo de crime de rua, assim, tão forte. E daí eu comecei a ler também que né, o entendimento é que isso foi para o online. Né, que esse crime, essa grana, né, a receita do crime se moveu para o online. Então, assim, tem um pouco de relação isso também. Daí se espalha nesse outro meio. A parte boa é que, de certa forma, até esses bandidos eles não são tão criativos. Né? A gente consegue identificar meio que o modo de operação. Né? Então, e assim, é sempre o mesmo modo. Exato. Eles trazem urgência, aí a historinha ou é dessa de um benefício aqui, ou né? Eles não são... Quando é direcionado, de fato... que nem esse caso de Hong Kong que é famoso, aí existe todo um trabalho em cima, sei lá, se equivale àqueles casos de crime de filme, né, de ladrão, né, coisa bem difícil de acontecer. Mas eu quis fazer essa pergunta para ti para entender, e me parece que tem essa relação, né, de que esse crime de rua foi para esse outro lado. Eu digo, né, basta tu olhar teu celular, todos os dias tu recebe 3, 4, 5 ligações, vai atender, fazer prova de vida no INSS, sim. Sua compra nas casas tal, né, foi feita uma compra no Mercado Livre, Casas Bahia, seja lá o que for, e aí diz que tal, é tudo golpe, foi tudo, saiu da rua e foi pro digital. E assim, é um absurdo. E daí me traz ao tema que eu acho que a Raquel aqui é especialista nisso. E aí a gente está falando que, né, no nosso papel, eu falei também de algumas vezes dessa mesma frase, me veio ela agora, que vamos lá, a gente não vai aprender isso na escola, né? Não tem. Mas deveria. Deveria, sem dúvida. Por exemplo, eu não vejo, assim, escola, talvez no futuro próximo tenha, mas hoje não tem, escola não ensina isso. Governo não ensina isso, né? Sei lá, de algum programa, alguma coisa assim. Onde é que tu vai buscar essa informação? Cabe às empresas. Iniciativa. Entendeu? Vai ter que ser empresa, porque assim, em casa não vai acontecer, a empresa vai fazer isso, por quê? Porque se ela não fizer, ela vai ter um dano financeiro, como tu mesmo falou, vai motivar por ali. Né? Então vem daqui. E daí a gente está falando que a gente precisa ensinar adulto, né? Que a Raquel já me falou várias vezes sobre isso. Gente, é diferente ensinar criança de ensinar adulto. E daí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque a gente já tentou uma série de formas, inclusive com vocês, a gente já não é a primeira vez, né? A abordagem que a Raquel trouxe é, sei lá, a segunda ou terceira, porque a gente vai tentando, né? A gente vai, vamos tentar essa opção, não teve muito engajamento, vamos para uma outra, sempre tentando, obviamente, acertar e diminuir esses golpes. E aí eu queria que tu falasse isso pra gente, Raquel, como é que tu aborda isso, né? Porque a gente, no fim, tu tem esse cenário. Bom, eu tenho pessoas ali que estão com conhecimento baixo, super, né, suscetíveis a cair num golpe, e são pessoas que já passaram, né, já estudaram. Como é que tu olha para isso? Beleza. De fato, é sempre um desafio ensinar adulto. O adulto, ele só vai aprender aquilo que ele entende que vai ser útil para ele de alguma forma, né? Então, eu faço muito analogia com especialidade médica ou nutrição. Quando a gente vai a um nutricionista para emagrecer, vamos supor, alguém aqui não sabe
o que é uma alimentação saudável? Todo mundo sabe, o que é uma alimentação saudável, né? É a salada, são os legumes, as frutas, é evitar a bebida alcoólica, o refrigerante com açúcar, frituras. As orientações, todo mundo sabe. Agora, por que a gente tem obesidade como uma das doenças que mais prevalece, mais aumenta ainda no mundo, né? A gente tem um gap aí que eu consigo ver nitidamente na nossa área da segurança da informação, quando a gente fala de risco humano. As orientações de senha forte, o que é uma senha fraca, né, cuidado com o golpe, né, atente ao e-mail, que a gente anualmente fala. Muitas vezes a gente faz ali banners, envia por e-mail, coloca na parede. Os nossos colaboradores, eles já receberam várias vezes esse tipo de informação. Os bancos, eles vêm há muitos anos já mandando, né, orientações de segurança, né, questão especialmente quando a gente veio com apps para celular. Por que a gente não consegue, né, transicionar da parte só de conscientização, que é, ou seja, estar consciente ao risco, à mudança de comportamento, mudança de cultura, né? Esse gap, como que a gente trabalha isso? E na minha visão, né, de tudo que eu já, obviamente, aprendi, estudei e também vi na prática com os clientes, é justamente essa chave, assim, é a forma que o adulto aprende. A gente tem que explorar essas estratégias diferentes e a gente tem que entender também que tem formas diferentes de aprender. Tem pessoas que gostam mais de assistir um vídeo, tem pessoas que preferem leitura, tem pessoas que gostam de vídeos mais longos, tem pessoas que gostam de vídeos mais curtos. Tem funções diferentes na empresa, que as pessoas têm maior idade, têm menor idade, têm mais bagagem de conhecimento, têm menos bagagem de conhecimento, têm mais letramento digital, tem menor letramento digital. Então, uma única comunicação pipocada, assim, quando dá, sem uma ação estratégica, sem um pensamento estratégico e sem explorar as diferentes formas de aprendizagem e níveis de conhecimento dos adultos que a gente está ensinando, são ações que não vão ser eficientes e não vão ter engajamento. Então, explorar essas diferenças, esses pontos, são fundamentais para que esse gap entre saber o que precisa ser feito e de fato fazer diminua. Da mesma forma, lá na analogia da alimentação saudável. Se eu vou para uma nutricionista para emagrecer, o que me motiva a emagrecer? Se for algo que não mexe com nada que é de valor meu, que é importante para mim, eu não vou conseguir manter um hábito completamente diferente ou novo por muito tempo. Eu só quero, eu vi lá na internet a tal da barriga chapada, eu quero uma também. Isso não mexe com os meus valores. Isso não é importante para mim. Então eu vou conseguir comer alface com frango um mês. Depois eu vou me afundar no fast food. Da mesma forma, a segurança da informação. É só a empresa que me manda ter essa senha complexa, essa senha forte. A empresa me manda ter o MFA. Já não aguento mais esses e-mails aqui. Não tem graça. Não mexe com valores. Ele não vai se sentir impactado lá na família dele, lá nos amigos dele. Então, quais são os gatilhos que a gente pode... Porque a gente só consegue, eu sempre falo isso nas palestras, o Luiz não vai lembrar, a gente só consegue se defender daquilo que a gente sabe que existe. Talvez as pessoas não consigam nem entender os riscos aos quais elas estão expostas. A gente precisa mostrar para elas e trazer para a realidade delas e mostrar como que aquilo que a gente está falando que é para fazer na empresa faz sentido para elas na vida pessoal delas também. E trazer uma diversão junto, né? Um jogo, um desafio, uma brincadeira, uma coisa diferente, né? Mostrar de formas diferentes, conteúdos diferentes. A recorrência é muito importante. Se a gente fala uma vez no ano de phishing, se foi. Porque a gente tem colaboradores novos entrando o tempo inteiro. E a gente esquece, porque a não ser nós, que vivemos isso no dia a dia, as outras pessoas têm as outras preocupações das áreas dela, né? Então, não vai lembrar daquela palestra de phishing que a Raquel falou em 30 minutos. Não vai lembrar. Então, a gente tem que mandar um banner com uma
uma historinha diferente, mandar um videozinho que ela vai receber ali, talvez até no próprio celular dela, que ela vai ver rapidinho, num intervalo, numa coisinha. Um jogo que vai ser com uma temática de investigação no escritório, que vai estimulá-la, né? Vai ser criativo. Usar temas diferentes. Então, chegar lá algo no e-mail dela, vai ter um vídeo de gatinho. E aí a gente vai estar falando sobre privacidade. A gente faz a analogia da personalidade do gato, que é aquele, né, personalidade do quem é, eu sou gateira. Então, o gato é assim, eu tava mostrando pro Luiz, pro nosso colega antes aqui, que essa noite fui arranhada novamente pela minha gata. E é assim, é espaço pessoal, né, gato é um bicho muito minha privacidade, muito reservado. Então, vamos falar de privacidade, mas de uma forma diferente, que vai gerar curiosidade. O cara, ele vai querer ver, pô, quem é que não gosta de ver um vídeo de gatinho? Tu sabe que tu tá falando uma coisa que eu achei, eu não quero ver se faz sentido. Porque tu me falou assim, ensinar o adulto é diferente, né? E é verdade, mas até certo ponto talvez não. Porque olha só, tu tá falando esse monte de abordagem diferente, e eu tô lembrando de várias formas que eu tenho que fazer com meu filho. Tu entende? Eu tenho que ser criativo para criar aquela vontade, para capturar a atenção dele. E aí a gente vai para um adulto e acha que não precisa fazer mais. A gente acha que vou mandar o texto, o cara vai ler. Não vai, tem que fazer a mesma coisa. Tu tem que achar uma forma, óbvio que é uma metodologia, né, diferente, mas tu precisa achar uma forma de capturar a atenção dele, quebrando, né, talvez a expectativa dele. Como tu mesmo disse, é isso aí. Tem um ponto importante que a Raquel trouxe, que é, mesmo o funcionário sabendo da informação, ele também precisa se importar com a informação que ele está recebendo, né? Porque isso é um ponto importante. Eu simplesmente absorver e não tomar nenhuma ação com a informação, não vale de nada todo o trabalho que a gente faz. Esse é o ponto diferente da criança, porque a criança absorve. A criança é uma esponja, você já ouviu falar isso, né? Sim. Criança é uma esponja, ela vai aprender tudo que ela entra em contato. O adulto não, 30 segundos depois ele já esquece se não faz sentido para ele. Para dentro do contexto da empresa, assim, o que eu percebo, né, dentro da nossa empresa, um ambiente absurdamente heterogêneo de pessoas. Isso é importante. Se nós estamos falando aqui, né, de uma rede de varejo alimentar, onde tem todo o pessoal de loja, mais todo o pessoal administrativo, são absolutamente pessoas com níveis muito diferentes, né? Então, assim, eu acho que é um baita desafio você conseguir fazer treinamento em cima de pessoas com skills diferentes, com necessidades diferentes, com entendimentos, escolaridades muito diferentes. Mas a gente precisa começar, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que eu percebo assim dentro da nossa empresa, não tinha nada, a gente começou a fomentar a parte de treinamento e evidentemente a gente começou a ver alguns ecos, né? Algumas coisas assim de pessoas que começaram a responder positivamente. Outras que zero. E vou citar um exemplo aqui, Cleison, lembra? Tu foi fazer uma visita numa das nossas lojas, no interior, ele me manda uma foto da sala do gerente dizendo assim, vou entrar em férias, senha tal. Puta que pariu. A senha dele, um nível gerencial de loja. Eu vi isso quando mandei uma vez o carro arrumar. Tinha no post-it com a senha do cara no computador. Então assim, a gente pensa que isso não acontece, que é piada. Né? Eu diria, além de acontecer, a gente vivenciou isso dentro da nossa empresa e certamente deve ter outras empresas que fazem, não talvez dessa forma, mas de outras que fica muito exposto. Aí, de fato, a gente começou a intensificar e o que a gente percebeu? Quando o nível do board estava presente nas reuniões, tinha muito mais gente. Quando começou a ter um esvaziamento das nossas reuniões, do nível de diretoria e presidente do conselho, a gente começou a perceber um esvaziamento. E aqui entra um grande desafio dentro da estrutura da empresa, é como manter o nosso
time de board da empresa motivado a participar desses treinamentos, porque uma hora ele se torna repetitivo. E não tem mágica, tem que ser repetitivo. O ser humano só vai aprender na repetição. Eu tive o prazer de trabalhar uns 3 anos na Dupont. A Dupont é reconhecida mundialmente pelo maior programa de segurança. Aí nós estamos falando não segurança da informação, segurança pessoal, segurança da indústria. Ela é uma indústria e é um negócio assim surpreendente. Só quem participou e quem viveu desses treinamentos sabe do que eu falo. É uma neura dentro da empresa. Nenhuma reunião se começa dentro da empresa sem antes falar de segurança. E isso é incorporado nas pessoas, tanto dentro do lado profissional quanto do lado pessoal. Por quê? Porque aí atingiu de fato o objetivo da empresa, quando você leva para dentro de casa aquilo que você está aprendendo nas questões de segurança. E é uma neura, como eu disse, assim. Existem plantas industriais, na época que eu trabalhei lá, há 8 anos, sem nenhum incidente de segurança. E incidente de segurança é um corte no dedo. Estou limpando a janela, quebrou o vidro, cortei o dedo. É catalogado e considerado um acidente que gerou a falta de segurança. Então, tu imagina uma planta industrial com 2.000, 3.000, 4.000 profissionais lá dentro, 8 anos, 0 acidente. E como é que eles conseguem isso? Repetição. A gente era treinado, a cada 15 dias tinha reunião do cara da segurança. Eu sempre digo, né, dentro das empresas tem uns chatos, né? Por exemplo, o cara lá que é o responsável pelo imobilizado, que vai lá grudar a chapinha de ativo fixo da empresa. Cara, esses caras normalmente, assim, não estou falando de modo pejorativo, muito antes pelo contrário, é o trabalho dele. E se ele faz bem feito, é isso que ele tem que fazer mesmo. E eu me lembro que tinha, numa das empresas lá, o cara, ele era... O caminhão, acho que estava lá descarregando, ele já estava com a nota fiscal e as chapinhas lá. Cadê os equipamentos? Cadê os equipamentos? Então, é uma atenção para cima daquilo. Então, as pessoas, de uma certa forma, dentro, né, dessa empresa, todas tinham a parte de segurança dentro do seu interior, entendeu? Sim. Realmente, é um trabalho repetitivo, não pode parar nunca. A parte que eu acho que a gente pode fazer, a gente tem tentado fazer muito, e a Raquel tem puxado isso, é sim repetir, mas repetir de forma criativa. Exato, né? Esse é o desafio. Isso, porque daí tu consegue... porque a grande chave aqui, daí tem uma pergunta, né? Quais são os principais erros, né, que vocês já passaram, mas eu posso também falar do nosso. Porque teve uma situação, numa época que a gente já entendeu que a saída para conseguir trabalhar a conscientização, né, e treinamento, que antes a gente chamava assim, agora gestão de risco humano, né, a área, era uma plataforma. Vou contratar uma plataforma, entendeu? Vou colocar ali, eu já tenho todos os treinamentos prontos. Tá tudo certo. Porque tecnicamente pra gente é muito óbvio, né? Cara, vou contratar uma ferramenta, o treinamento tá ali, vou pagar por usuário, vou mandar um e-mail, o cara vai fazer. E acabou, né? Tá resolvido na cabeça. Não. As taxas de adesão despencaram, entendeu? Porque eu tô com tudo na mão, mas eu tô largando para a pessoa fazer, ela não vem. E daí a gente mudou essa abordagem, né? Principalmente a própria Raquel começou, não, peraí, vamos fazer diferente. E aí começam essas questões, né? De repetir de forma criativa para que a gente consiga ter adesão. No fim do dia é isso, é que a gente conseguir ter a pessoa... E não é fácil isso. Não, o engajamento é um grande desafio, acho que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, de 100% dos nossos clientes. Engajamento dos colaboradores. E porque, claro, a mudança de comportamento, para entrar daí na cultura, né, estar assim, correndo pelas veias, é um processo lento, né? A gente não pode querer em um ano. E, assim, arrisco a dizer, nem
2 anos ainda a gente fala que é um programa ainda jovem, um programa de 2 anos. Um programa maduro, ele vai estar rodando já ininterruptamente há pelo menos 4, 5 anos. De ações recorrentes, frequentes e o que eu sempre falo, ações estratégicas, né? Não são pontuais e pipocadas. Um dos grandes desafios nisso, por exemplo, dentro do nosso negócio, a gente tem números ali, primeiro um turnover absurdamente elevado. Absurdamente elevado. Hoje a gente vê uma falta de mão de obra básica dentro do mercado muito grande. Hoje a gente não tem, às vezes, né, tu monta uma loja lá com 18 checkouts lá Não consegue ocupar. E o pessoal reclama que tem 5, 6 caixas abertas com um monte lá por pura falta de mão de obra. Sério? A gente só está fechado porque não tem gente. Porque não tem gente. A gente agora está investindo muito em tecnologia, botar self-checkout lá, porque não encontra mão de obra. E assim, falando, né, de turnover, a gente vê, são números que só vivendo ali, nós temos cerca de 3.000 colaboradores. Em um ano, chega a girar esses 3.000 em um ano. Então, assim, o RH tem uma luta constante de reposição de pessoas. O cara não quer trabalhar sábado, não quer trabalhar domingo. O primeiro emprego dele, ele é dentro de um supermercado, tem várias atividades que não exigem um nível escolar adequado, muito alto. Então, assim, como porta de entrada para o mercado de trabalho como um todo, é uma boa porta de entrada. Só que ele trabalha um pouquinho mais ali, já prospecta um pouco mais em volta, já estou trabalhando lá, e ele sai, vai embora. Esses incentivos do governo atrapalham muito também. Né? Sim. A área da conscientização e treinamento também acaba sendo um trabalho social dentro da empresa, né? Porque a gente acaba ensinando as pessoas a se protegerem nas suas vidas. Colocando ali os alertas, por exemplo, nos pais, né, nos nossos colaboradores que têm filhos, os riscos que esses filhos estão expostos na internet, porque acaba, o que eu costumo ver, né, os pais querem proibir os filhos de fazer certas coisas na internet, mas os filhos acabam sabendo bem mais de tecnologia do que os pais. Então eles contornam isso e acaba ficando aquele clima de embate. E aí a gente traz à tona, né, os nossos colaboradores, eles, de novo, precisam entender os riscos que eles estão expostos. E tu levantou, Henrique, aquela questão, né, da plataforma e que racionalmente seria uma saída lógica, né? Mas eu vim, né, com esse discurso de que pessoas conectam com pessoas. Então, a plataforma, ela é válida, mas em um determinado momento em que o programa de conscientização dentro da empresa já está maduro, já está na cultura da empresa, nas pessoas, e aí a plataforma ela vai ser um diferencial da aprendizagem, mas ela não é a aprendizagem na sua totalidade. Inclusive, eu tive uma reunião esse ano ainda, agora 2025, na qual essa empresa que eu estava conversando, eles falaram, então, que eles têm lá uma plataforma, e dentro da empresa criou-se a cultura de que quem usa a plataforma não está trabalhando. Então tem uma visão ruim. Então, exato. Eu fiquei surpresa porque foi a primeira vez. Não, ele tá lá brincando. E aí ninguém quer fazer a tal da plataforma. Porque acham que é brincadeira, que não está trabalhando. Então, o tiro são totalmente pela culatra. Então, a gente tem que voltar e pensar, beleza, com quem que a gente está falando? Como que a gente se conecta com esse público? Pessoas conectam com pessoas. Então, precisa ter uma pessoa lá falando. Eu preciso trazer o que eu falo, o Cleison sabe, que ele acompanha as minhas palestras. As minhas palestras eu dou horrores de exemplos pessoais. Eu trago exemplos meus, eu trago exemplos da minha família. Eu não lembro se eu cheguei a comentar. Eu mesma fui sequestrada, entre aspas, já, porque minha mãe sofreu um ataque de phishing, né? O cara ligou pra minha mãe e falou que tinha me sequestrado. E ela quase caiu, porque na época, 18 anos atrás, eu tava na faculdade. E naquela época a gente não tinha smartphone.
eu tinha até um celular, mas a gente não usava como a gente usa hoje, né? Então ficava lá na bolsa, na mochila fechada. E eu ficava na aula, né? Com caderno, com caneta. E eu demorei horas pra... Ela não conseguia falar comigo. E até na faculdade, na época, era contexto, sem né? sinal. Contexto. E aí, o cara botou uma menina gritando no fundo, ela super achou que era eu. Claro. E aí começou, Raquel, já deu o meu nome. Já era. Aí ele já começou a manipulação. Então, assim, tu comentou no início, Henrique, a forma do golpe não é novidade. Mas por que a gente ainda continua caindo? Porque o contexto, ele é fundamental. E como é que a gente deixa os caras prontos? Semana passada, acho, a gente deu uma palestra de phishing, na qual eu falei muito sobre o alinhamento do contexto. Lá no Grupo IMEC, coincidentemente, agora que eu lembrei, eu falei muito sobre o alinhamento do contexto. O que a gente precisa estar ligado? Se a gente não conhece, a gente não consegue se defender daquilo que a gente não sabe que existe. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor preparado nós vamos estar. Tu ia falar alguma coisa? Eu escutei. Não, eu tô pensando assim, que a minha cabeça é técnica, entendeu? Então, assim, quando o Ricardo fala assim, cara, a rotatividade é grande, chega tipo assim, eu fico fraco, porque entendeu? Porque tu não pode parar. Não dá pra parar. Tu fez todo um trabalho, e daí depois tu vai assim, mas todo mundo que eu passei, ninguém mais tá aqui, é tudo de novo, tu não Mas pode aí levaram parar. para suas casas, levaram para suas famílias, e a gente dissemina, entendeu? Tem que achar, exato, tu tem que ter um... Aí eu falo, eu trago aqui um outro... Tem que ser natural, entendeu? Eu trago aqui um outro ponto, acho que até a gente não tinha falado antes, quando a gente estava pensando sobre o tema. O quão importante é o patrocínio da área de RH e de endomarketing nas nossas ações. Eu sempre, uma das primeiras conversas que eu tenho quando eu entro em algum cliente novo, ou quando eu pego um cliente antigo que eu entrei, né, que eu peguei o trem andando, eu trago isso para a mesa, assim, porque só nós, como área técnica de segurança da informação, a gente não consegue fazer esse movimento. E aí a gente fica enxugando gelo. Porque o DHO, o RH, ele tem essa visão do colaborador. Ele sabe como chegar em todo mundo, ele sabe como porque eles conseguem chegar em todo mundo. E o endomarketing, claro, tem toda a questão de identidade visual da empresa, do tom da linguagem, da forma de comunicação. Então, e é isso, até por isso que eu propus o novo nome da nossa área aqui, para trocar para gestão de risco humano, porque a gestão do risco humano, ela não é só segurança da informação. Ela precisa ser uma combinação obviamente, do conhecimento técnico, segurança da informação, mas também de gestão de pessoas e da parte de design, né? Então, na nossa equipe que a gente tem essas três frentes, e por isso que a gente consegue entregar o serviço, como o Ricardo falou, pronto já, né? Entregar tudo isso pronto para o cliente, justamente porque precisa ter essas três frentes. Senão é aquilo que... É aquela sensação do tipo, a gente faz, a gente fala, mas não chega. Então, mas é um desafio dentro da empresa, assim, né? Também não adianta nada a gente ter isso terceirizado e com toda essa técnica, com todo esse trabalho, se nós também não conseguirmos, através do RH, do endomarketing, atingir de fato as pessoas, né? Então, assim, eu não posso simplesmente pegar e jogar a responsabilidade total. Não, eu contratei a Net5 ali para fazer o trabalho, agora eles que se virem. E se não está dando resultado, tu é o culpado. Mas eu vou te dizer que às vezes na prática acontece, porque eu estou também pensando assim, normalmente é a área de tecnologia das empresas que tem essa responsabilidade. Estava pensando também, por quê? Né? Como é que caiu? Por que isso caiu, né? Talvez por olhar para a questão por ser um meio, o golpe vir por um meio de tecnologia, porque isso está nas melhores práticas, né? Então se tu olhar para CIS, NIST, vai aparecer esse item. Só que, gente, não é nosso só. Não é nosso. E é por isso que não funciona na maioria dos casos, entendeu? Porque vem uma... Normalmente as empresas não desenvolvem isso dentro, elas buscam um serviço de fora, e se tu para pensar, tem quatro né, players aqui. Tem um terceiro, tem a TI, tem o RH e tem o endomarketing. E de quem que é daí?
Quem é que resolve isso É um aqui? grupo de trabalho. Tu entendeu? Mas assim, para que isso funcione, todo mundo tem que entender que faz Sem parte do dúvida. grupo. E na prática, não é isso que acontece. Cara, enquanto ficar só na responsabilidade da TI, não vai ter Não evolução. vai, não vai. Não vai. Aí a gente começa a não falar de linguagens Não vai. Não, corporativas, né? Aí Daí a vamos gente falar pode de falar de técnico, indicadores de aí área. nós vamos falar de ferro, Aí a de gente software, pode falar, né, menos de pessoas. E a gente viu, olha o teu número ali, 55% 55% pessoas. hoje são pessoas. A origem é a senha e phishing, pessoas. Então, assim, é ali que tem que atacar, não tem jeito. O problema talvez também, a lógica de estar na TI é que assim, se isso aqui for explorado, é no nosso que estoura. Mas para se defender, Entendeu? é uma queixa sempre do Cleiton, né? Não é? Pô, eu sempre tenho que provar. Mas não é. Se acontecer, vai estourar lá. Vai. A área a ser cobrada é a gente. Né? Como é que, uma pergunta assim, como é que vocês entendem que se gera indicador disso? Se tu já teve que fazer isso lá, como é que tu enxerga isso, entendeu? Tecnicamente, como é que tu pode, sei lá, através de um teste de phishing, entendeu? Como é que a gente faz isso? Soltei para vocês que quem... indicador a gente não gera. Tá. Mas a gente gera, a gente tem uma percepção de mudanças. Tá. Isso de fato acontece. Uhum. E primeiro porque depois que a gente começou a fazer os treinamentos de phishing e tudo mais, né, que é o mais comum ali, o que a gente percebeu? Pessoas que nunca das lojas reportavam algum e-mail suspeito, começou a reportar. passaram a reportar. Nós não via isso antes, não existia isso antes. E depois das palestras, depois deste processo todo, começaram, olha, recebi esse e-mail, dá uma olhada. Pedem para a gente fazer uma validação. Então, isso para mim é um indicador muito positivo de que está dando algum reflexo. A gente, supostamente, nas viagens que a gente faz, a gente procura os quadros e os papeizinhos, a gente não encontra, não tem encontrado. Boa. Porque tu procura, tu vai olhar. Claro. Né? Esse dali, o indicador... me fugiu agora. Talvez se eu lembrar, eu já volto. Os indicadores a gente está no processo, vamos começar. Mas um ponto que eu trouxe no início da nossa conversa, aquelas ligações, zerou. A gente não tem mais relato. Agora a gente tem reportes das lojas informando de tentativas. Tentaram aplicar o golpe da recarga de celular. Então a gente consegue medir os benefícios, né, através desses reportes que a gente começa a receber. Tentaram aplicar um golpe de phishing, de vishing, recebi uma mensagem suspeita. Então esses reportes começaram a surgir depois do desenvolvimento do nosso programa. Como tu enxerga isso? A gente tem algumas possibilidades, né? Eu gosto de falar que é importante a gente ter indicador para acompanhar, né, a performance do que a gente está fazendo. Costumo sugerir alguns, não acho que quanto mais melhor, acho que não é muito a pegada nesse caso, mas a gente pode ter o acompanhamento e aí a gente começa a dar uma complexidade também nas nossas análises. A gente pode pegar indicadores de treinamento, né? Participação, porque a gente usa muitas interações e quizzes ao longo das nossas palestras, então a gente consegue ver quem realmente, não só o volume de pessoas que está, mas quem está engajado, quem está participando ativamente. Participação sim. E aí a gente consegue cruzar com dados de reporte de incidentes, isso é um dos indicadores que eu sempre comento, quão é importante a gente ter o acompanhamento, pode ser trimestral ou até mais espaçado, se for o caso, da quantidade de reportes de incidentes a partir dos colaboradores, né? Porque isso, de fato, como eles comentaram, mostra que as pessoas estão conseguindo, não só estão sabendo identificar o que é um incidente, ou um possível incidente, mas também estão sentindo segurança na equipe de TI para falar
que viu alguma coisa acontecendo. E isso é importante. Um parênteses, isso pode servir tecnicamente, porque se tu tem uma crescente, entendeu? Sim. Pô, cara, o pessoal tá aumentando cada vez mais o número, alguma coisa pode estar acontecendo. E essas métricas, elas são muito importantes até para te montar uma baseline do teu programa, para te entender se em algum momento tu perdeu o rumo. É preciso fazer algum ajuste. Reportes dos phishings é um deles. Um ponto bem importante. E também o número de incidentes que tiveram algum tipo de envolvimento de pessoas, né? É legal acompanhar. E, enfim, para além disso, a gente tem algumas ações que nós propomos, por exemplo, o diagnóstico de maturidade da empresa, né? Então, a gente avalia ali especificamente temas relacionados à conscientização e treinamento, para tirar aquela foto da empresa de como que ela tá, o que ela já faz, enfim. E aí a gente consegue traçar estratégias a partir desse nível de maturidade que ela atingiu, né? Que a gente tem, enfim, 5 níveis de maturidade e tal. A gente consegue ter esse acompanhamento anualmente para ver como que estamos. Diagnóstico de maturidade dos colaboradores. Então a gente consegue estratificar, segmentar dentro da empresa, olhar para as áreas. No nosso diagnóstico dos colaboradores, nós dividimos 5 dimensões de análise de comportamento. Então, são 5 áreas que a gente tem ali perguntinhas que vão analisar comportamentos. E a gente vai... São perguntas assim de não é certo e errado, né? Ele vai dizer ali o que ele faz. E aí, em cima disso, a gente faz uma análise dessa estatística, a gente vai dizer, bom, esse perfil aqui que respondeu a esse questionário tem atitudes mais seguras ou menos seguras, nessas 5 dimensões. E aí, dentro de uma empresa, por exemplo, a gente pode segmentar por áreas. Queremos saber só administrativo, a gente roda só com administrativo. Queremos saber só pessoal de loja, aí a gente consegue ver as diferenças. Ou dentro do administrativo temos essas segmentações. Então, obviamente, dependendo da empresa, a gente tem ali, né, uma estrutura diferente, e a gente consegue ver, essa área aqui tem mais vulnerabilidades nessas 2 dimensões. Então, a gente vai intensificar as comunicações e os treinamentos para esses tipos de comportamentos que eles estão vulneráveis. Essa outra área aqui sabe muito mais disso do que as outras. Bom, então para essa aqui, a gente não vai deixar de falar, a gente vai falar com mais profundidade, porque eles vão ter mais curiosidade de saber. Eles já conhecem o baseline do tema, então a gente dá aquela aprofundada, a gente vai mais a fundo no conhecimento. E aí, a partir dessas análises, a gente consegue deixar cada vez mais interessante e com um aumento não só da eficiência, mas também do engajamento de um programa de conscientização ao longo do ano. Ali eu lembrei o que eu queria falar antes, quando eu disse a gente tem essa percepção de um aumento de reports que a gente vem das lojas, e nessa linha aqui que você comentou agora, Raquel, sim, a gente fez um teste de phishing direcionado para algumas pessoas com um poder mais elevado dentro da empresa, ou seja, foi muito direcionado porque a gente queria saber de fato, porque eram áreas de extremo risco se fizessem alguma coisa de errado. Então, assim, claro, não foi direcionado só para essas, né? Teve outras pessoas, mas o resultado foi muito bom, porque, de fato, para quem mandou e nos reportou, eram as áreas de maior risco dentro da empresa. Então, assim, tivemos um sucesso, assim, bem legal. Mas não foi 100%. Teve pessoas que clicaram, foram curiosos lá dentro do link e clicaram. Então, assim, não sei percentualmente falando, mas a gente procura agora a excelência, né? A gente não quer ter ninguém clicando nos links. Tu falou uma coisa que eu estava esperando um gancho, tu me deu o gancho perfeito, que tu falou em risco, né? Que no fim, eu fico tentando entrar na cabeça do board, né? Do cara que está ali, ele tem um negócio, então assim, ele vai botar X dinheiros e ele quer X mais alguma coisa de dinheiros, né? Todo mês, é isso que ele quer. Só que não adianta, a gente vive hoje no mundo digital. E esse risco, né, de segurança, ele só aumenta. Então esse
esse custo, ele é um custo que está associado ao modo de vida, né? Algo muito mais amplo. Então tem que estar ali na empresa. E aí quando a gente fala de risco, né, a gente fala de, vamos pegar processos, por exemplo. Tu definiu assim, bom, existem pessoas que têm poderes mais elevados. Então provavelmente existem processos, né, que são chave em que essas pessoas têm o poder de causar algo nesse processo e que vai resultar, né, num dano financeiro. E daí o que acontece? Aí a gente tem que fazer esse gancho, né, de que da mesma forma que eu vou estar protegendo esse processo com um firewall, com um antivírus, vou proteger esse processo com um Pure Storage lá que vai, né, garantir a volta, eu tenho que proteger ensinando aquela pessoa também. E talvez esse seja o primeiro ponto. Né? Obviamente, aos 55%. 55%, né, das vezes vai ser com esse formato. Óbvio, né? Não estou dizendo que, né, não investe em nada, faça só isso, pelo amor de Deus, não, mas absolutamente. Né, são todas essas frentes que a gente vai cercando esse processo, né, que é o processo lá que, enfim, faz o dinheiro sair de X para X mais alguma coisa. Então, assim, firewall, antivírus, né, armazenamento, backup e conscientização, né, e treinamento, e trazer aquela pessoa. E para a gente realmente é algo diferente. Né? Porque tu vê, todos os outros aspectos são técnicos, todos os outros. Nessa hora só esse que não. A gente às vezes nessa hora diz, como é bom trabalhar com ferro, né? Porque realmente, cara, assim, ó, é trabalho de formiguinha. E repetitivo. E bater. E ser criativo. E fazer formas diferentes, públicos diferentes, estratégias diferentes. A gente que é mais do técnico, eu digo, esse não é para mim, não é o meu chão, de fato não, né? Tem que gostar de pessoas. Eu acho que é meio vocacional mesmo, eu porque acho eu entrei na área técnica, eu era de Blue Team quando eu comecei na segurança da informação. Sim. O que tu fazia? Eu trabalhava no SOC. Sério? Porra. É verdade, eu sabia dessa história. Eu esqueci. Verdade. Tu saiu do SOC pra isso. Deus me livre. Olha aí, cara. Olha aí. Tá aí, meu, realmente é vocacional. É vocação. Pô, eu sou professora há quase 15 anos, né? Na zona. Antes de eu migrar para a segurança da informação, eu também dava aula. Você pediu cada macaco no seu galho. É meio vocacional, talvez. Eu acho que sim. Eu gosto muito desse tema. Que eu lembro que até agora, assim, fiquei muito feliz que está nas tuas mãos agora. Que lá atrás a gente começou a fazer, tipo, vamos medir, porque eu começo a entrar nessa neura de indicador, né? Tipo, como é que tá? E aí eu lembro que a gente começou a falar do Yes for All, né? Vamos perguntar pro pessoal, vamos fazer uma pesquisa, né? E aí essa pesquisa eu faço o vínculo com o que tu falou das pessoas trocando, né? Porque todo ano a gente faz as mesmas perguntas e todo ano a resposta cai assim, ó, quase que na vírgula igual. 60% das criaturas continuam usando a mesma senha em tudo quanto é lugar. E 25% das criaturas são esse cara, entendeu? Que vai lá e coloca a senha. E que provavelmente se ele escreve a senha dele num post-it, a senha que ele tem, que é a mesma da empresa, que ele usa no Facebook, a família toda tem. O tio, a tia, toda tem, entendeu? Então não fica só ali, espalha, e a gente continua, e a gente treina e continua isso aqui, entendeu? Então assim, mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente também tá bem. Acho que a gente conseguiu vencer o desafio do repetir de forma criativa. Eu acho que a gente conseguiu vencer esse desafio. A gente tem resultados de pesquisas de treinamentos que a Raquel faz de NPS de 100%. Todo mundo gosta, entendeu? Então o desafio está em continuar a fazer esse trabalho. Continuar com criatividade. Eu adoro a história da privacidade do gato, eu achei fantástico, entendeu? Tem que ser assim para conseguir trazer. E as empresas também precisam entender, a área de tecnologia precisa entender que, querendo ou não, é um tema que é diferente, envolve em outras áreas, né? E, de novo, para cercar o processo, é o único que foge um pouco do padrão técnico, né? Mas que se aquela barreira lá for vencida, e talvez até por isso ela é mais explorada, porque ela não é técnica, né? Se aquela vencer,
cai como cair qualquer outra coisa, entendeu? O cara já está lá dentro com acesso válido, com algo assim, então torna necessário. Gente, assim, chegamos no fim, é o Liminha, né? O Liminha já está aí me dando o recado que a gente chegou no fim. Então, assim, de novo queria agradecer a presença de todos vocês, né? Fiquei feliz em recebê-los, né, na casa nova, né? Esse ano vão ser todos aqui. Talvez todos não, acho que talvez a gente grave algum fora, mas a gente preparou o ambiente para isso, então, de novo, muito obrigado. Inclusive, né, de terem vindo de outra pegar a estrada para estar aqui com a gente hoje. Nosso objetivo aqui é ter essas conversas para que a gente espera que alguém que esteja escutando, que algum gatilho, né, da mesma forma que tu busca quebrar uma expectativa, que a gente consiga com alguma fala, algum insight que a gente tenha tido aqui, né, gere uma ação em alguém. Então esse é o objetivo. Eu acho que algumas frases chaves aqui ficam, né? Primeiro personalizar para depois escalar, né? Então personalizar para depois ter uma plataforma. Acho que essa é uma das chaves os pontos-chave. Eu acho que né, repetir com inovação, né, com criatividade é outro ponto importante. É um trabalho, de novo, né, cercando o processo, é o único que não está 100% multidisciplinar. É multidisciplinar. Boa, muito obrigado, né? E que é, de fato, o primeiro, né, né, olhando para número, eu tenho que olhar com importância talvez até maior, justamente porque é o mais explorado. Então ficam esses insights, né? E é isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Fechou.